descobrir seus dons e talentos. Eu falei na semana passada que existem dons naturais e dons espirituais. Dons e talentos naturais e dons e talentos espirituais. Nós precisamos descobrir ambos os talentos. Por quê? Porque Deus dá a cada um de nós, Deus já deu talentos naturais. Pastor, para que servem os talentos naturais que Deus me deu? O seu talento natural é a forma de você prosperar na vida, de você ganhar dinheiro. Talvez você seja uma pessoa que você sabe mobilizar pessoas. Você nunca fez um curso, mas você sabe mobilizar pessoas. Isso é natural. Você faz desde que você se entende por gente, né? Desde muito tempo, desde a sua juventude, você sabe mobilizar pessoas. Você é um líder nato. Talvez você vai ser um gerente, um administrador, um líder de equipe, um supervisor numa loja, num trabalho, né? Você vai ter um cargo de gerência, né? Por quê? Porque você já tem essa habilidade. Talvez você tenha uma habilidade você gosta de lidar com pessoas, de atender pessoas, de conversar com pessoas. Talvez até o seu temperamento. Deixa-me lhe dizer, até o nosso temperamento nos foi dado por Deus por causa dos nossos talentos. Por exemplo, há 4 temperamentos. Fleumático, por exemplo. A pessoa fleumática é uma pessoa que ela gosta de ações repetitivas, ela gosta de rotina. Ela é uma pessoa reservada, ela é uma pessoa quieta, um temperamento fleumático. Os fleumáticos, eles são ótimos como, por exemplo, eles são ótimos professores, advogados, porque um professor precisa fazer a mesma coisa todo dia, todos os dias, é a mesma coisa, ensinar a mesma matéria. Outras pessoas são sanguíneas são as pessoas que são mais, sabe, é o chantilly do bolo, é a pessoa que é animada, ela é a alegria de toda a casa, a alegria de toda a reunião, a alegria de toda a empresa. Então a pessoa sanguínea, ela precisa ser uma secretária, ela precisa ser uma recepcionista, ela precisa lidar diretamente com o público, porque ela ama estar com as pessoas. É uma pessoa que é energizada pelo contato com o público. Você é assim? Se você é fleumático, você não é assim, você é uma pessoa reservada. Os melancólicos são pessoas altamente sensíveis, possivelmente são artistas, né? São pintores, escultores, compositores, são pessoas melancólicas, são pessoas muitas vezes românticas, né? Vamos falar assim. Agora você diz assim, pastor, mas eu não sou um exatamente. Deixa-me lhe dizer, você não vai ter só um temperamento, você vai ter algumas misturas. E por que eu estou falando isso para você? Porque é importante você conhecer a si mesmo e conhecer os seus temperamentos, o seu temperamento, a sua personalidade, para que você não escolha a profissão errada, né? Acho que foi Gardner que descobriu, ainda tem outro, colérico. O colérico é aquela pessoa que ele quer resolver as coisas logo, ele quer fazer as coisas para ontem, não é para amanhã, para ontem. Ele é uma pessoa que quando você dá algo para ele resolver, ele quer resolver logo, ele quer pular em cima, ele é um líder. Muitos líderes, pessoas da linha de frente, missionários, muitas vezes também são coléricos, líderes, né? E fleumáticos também são muitas vezes missionários, mas deixa-me lhe dizer, o seu temperamento não é determinante, eu estou só dizendo que para os seus dons naturais, porque eu vou falar de ambos, tá? Os seus dons naturais têm tudo a ver com a sua personalidade. Por exemplo, talvez você seja uma pessoa que goste de viajar, conhecer lugares novos. Há pessoas que não gostam, as pessoas que gostam de ficar em casa. Elas não gostam de viajar, elas querem ter o cantinho delas, elas gostam da rotina, né? Então essas pessoas possivelmente não vão ser missionárias, elas não, a não ser que Deus mude, né? Ou não vão. Imagine uma pessoa que viaje como piloto de avião, ou uma aeromoça, que não gosta de viajar.
É complicado, né? Você vai passar muito tempo fora. Ou um vendedor que trabalha viajando, né? Então, queridos, tem tudo a ver. Foi Gardner, se eu não estou enganado, que falou, se estou enganado, que falou sobre as múltiplas inteligências. Inteligência musical, inteligência matemática, né? Então, por exemplo, você é ótimo em matemática, mas você quer ser professor de português. Como assim? Não combina, não é verdade? Então você tem que saber, e nós temos que reconhecer isso nos nossos filhos também. São talentos naturais, né? Há pessoas que são mais... gente, existe tanta coisa para falar, mas vamos lá. Há pessoas que são mais analíticas, elas gostam de análise. E há pessoas que são mais criativas, né? Então, o lado esquerdo do cérebro, ele é mais analítico. Então, é mais para coisas de matemática, né? Uma coisa de contabilidade. É uma pessoa muito analítica. Uma pessoa, por quê? Porque para a pessoa ser um contador, para a pessoa ser um engenheiro, a pessoa precisa ser analítico. Precisa ser analítica, né? Ela precisa fazer análise de dados. Imagine um programador de computador, né? Quanto mais lógico e exato for o seu trabalho, mais você vai precisar ser uma pessoa analítica. Uma pessoa que é mais criativa, ela usa mais o lado direito do cérebro, que é mais para você, a criatividade, né? Talvez a pessoa vai gostar de ser uma pessoa muito espontânea. Imagine um contador espontâneo. Não pode. Contabilidade é exata, né? Uma ciência exata, não pode. Entendeu? Então nós temos que saber isso. Há pessoas que têm uma facilidade enorme de aprender línguas. Há outras pessoas que têm uma facilidade enorme de aprender matemática, cálculo, né? Eu não sou essa pessoa, com certeza. Então você tem que descobrir. O seu talento e seu dom natural tem tudo a ver com a maneira que você vai ganhar dinheiro. Há pessoas que são ótimas oradoras, sem nunca ter estudado. Aí você diz assim: pastor, você quer dizer que não é para eu estudar, que o talento, quando Deus dá, o talento natural ou sobrenatural, o espiritual, quer dizer que já vem pronto, não precisa refinar? Não. Você precisa ler o livro. Eu ia trazer hoje, mas eu esqueci. Você precisa ler o livro Descubra o Seu Potencial. São vários temas que você vai descobrir a si mesmo. Você tem que se conhecer. Você tem que saber quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Porque os seus pontos, se você trabalhar nos seus pontos fracos apenas, John Maxwell é um grande líder e ele fala no seu livro o seguinte: você tem que trabalhar 75% do seu tempo nos seus pontos fortes. O que é um ponto forte? Inclusive nesse livro, Descubra o Seu Potencial, esse cientista fala que o ponto forte são os seus talentos, são as suas conexões, são as sinapses nos seus cérebros, a sua rede neural, as suas conexões mais fortes. Por exemplo, eu não tenho facilidade com matemática, eu jamais escolheria uma profissão, humanamente falando, que tivesse a ver com matemática. Eu nunca trabalhei com cálculo na minha vida. Eu sempre trabalhei com outras coisas, com a área de línguas, não na área de matemática, porque eu não gosto de matemática. Não é uma coisa que meu cérebro foi feito para, mas programado. Você diz assim: mas pastor, não dá para aprender qualquer coisa? Se eu quiser desenvolver qualquer talento, eu não posso? Você pode refinar o talento, mas criar o talento não. Essa é a tese do livro, mas vou deixar você ler. Mas nós vamos falar, então, o talento natural é para você ganhar dinheiro, para você prosperar, ok? Você tem que descobrir. Talvez você seja uma pessoa criativa. E quando você tenta colocar uma pessoa altamente criativa num trabalho altamente monótono, você vai matar a pessoa. Da mesma forma, se você pegar uma pessoa analítica, altamente analítica, uma pessoa fleumática que gosta de rotina, uma pessoa fleumática é uma pessoa muito reservada, é uma pessoa quieta, calma, serena, tranquila, ela não gosta de agitação. Se você pegar essa pessoa e colocar num trabalho que é muito movimento,
só uma obra do Espírito Santo na vida dessa pessoa, porque ela não foi feita para isso. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Você tem que ver, você é uma pessoa, você não precisa saber esses nomes não importam. O que importa é você se conhecer, ok? Então, como descobrir? Agora, os dons naturais é para você prosperar, para você sustentar a sua família. Já esses dons naturais, as suas tendências, já vão mostrar o que você vai ser na vida, né? Você vai seguir. Quantos aqui tem filhos? Não já dá para você notar que esse menino aqui, ele gosta de montar e desmontar coisas. Talvez ele seja um engenheiro, que vai produzir, um engenheiro mecânico, que vai produzir peças de carro, ele vai desenhar peças de carro. Eu não sei o que ele vai fazer. Você vê aquela criança que ela gosta de matemática, ela tira sempre as melhores. Quais são as melhores? Uma indicação. Eu não sou profissional na área, mas também não sou um bobo. Então olha só, é muito simples. Quais são as melhores notas, quais são as matérias nas quais o seu filho tira as melhores notas? Isso mostra uma tendência para você. Português, literatura, redação, história, geografia, ou matemática, química, física. Isso mostra uma tendência. Você tem que prestar atenção nisso. Você tem que prestar atenção. Quando você estudava, você tirava notas melhores em quais matérias? As minhas piores notas eram em matérias exatas. Matemática, eu nunca gostei de matemática. Sempre fui péssimo em matemática. Não me peça para fazer contas. Eu posso fazer, mas não me impeça para resolver uma equação. Não estou interessado. Muito obrigado. Não gosto de química, não gosto de física, não gosto de cálculos. Eu fui criado assim. Entendeu? Então você tem que descobrir as suas tendências. Agora, os dons espirituais também têm a ver com isso. Agora, os seus dons espirituais têm a ver com quem você é no reino de Deus. Se você é uma mão, se você é um pé, se você é um ouvido, se você é um ombro, que você é no reino de Deus. Como descobrir isso? Número 1, pergunte para o seu Criador. Primeira coisa que você deve fazer, que você e eu devemos fazer, é perguntar para Deus. Uma vez eu perguntei para Deus, eu já fiz essa pergunta para Deus. Uma vez eu perguntei para Deus: Deus, quais são os meus dons? Quais são os meus talentos? Para que o Senhor me criou? Quais são as minhas tendências? Ele disse, Deus disse assim: olhe para os seus livros. Eu pensei, o que tem a ver livros com as minhas tendências? Mas Deus disse: olha para os seus livros, olha para os títulos dos livros. Quais são os livros que mais atraem você? Livros sobre liderança, livros sobre finanças. Você ama livros sobre curas, sobre evangelismo, sobre implantação de igrejas, sobre música, sobre arte. O que você gosta? Qual é a aula que você gosta? Você tem que saber as suas tendências, mas pergunte para o seu Criador. Kenneth Hagin fala que ele passou 12 anos pastoreando uma igreja. Ele estava frustrado, a igreja estava frustrada também. E um dia ele disse para Deus, ele perguntou para Deus: Deus, por que não? Por que eu estou frustrado, a igreja está frustrada, todo mundo está frustrado? Deus disse: porque eu não chamei você para pastorear. Ele disse: mas depois de 12 anos, por que o Senhor não me falou isso antes? Deus disse: você nunca me perguntou. Deus é um cavalheiro, o Espírito Santo é educado. Se você não perguntar, Ele não vai te falar. Pergunte para Ele, pergunte para o seu Criador: Senhor, Pai, para que o Senhor me criou? Qual é o meu papel na igreja? O que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu contribua no reino de Deus? Há pessoas, como eu falei, que têm o dom da contribuição, o dom da liberalidade. São pessoas que vão prosperar muito, elas vão enriquecer muito. Por quê? Porque elas têm o dom da liberalidade. Todo mundo pode ofertar, mas essas pessoas, elas ofertam, como aquela viúva que deu tudo o que ela tinha, né? Tudo que ela tinha. Aquela viúva com certeza tinha um dom da liberalidade. Então, são pessoas que
estão sempre dando esmolas para os pobres, ajudando, querem ajudar em projetos, querem dar grandes ofertas, ajudar. Se sabe que tem alguém necessitado, vai lá e ajuda, e essas pessoas vão prosperar muito. Por quê? Porque para a unção chegar até a pessoa, tem que passar pelo canal. Amém? Então pergunte para o seu Criador. Você já perguntou para Deus quais são os seus dons naturais, seus dons aqui na terra? Talvez você esteja trabalhando no emprego errado, filho. Talvez você, sabe, muitas pessoas, muitos pais, sabe qual é o critério? Não você, mas você sabe qual é o critério que muitos pais usam para escolher a profissão do filho? A profissão que dá dinheiro. É por isso que nós temos péssimos profissionais em muitas áreas. Por quê? Porque a pessoa não foi criada para isso. A pessoa não queria ser aquilo. A pessoa não foi criada, ela não tem talento. Imagine um médico que ele é médico porque o pai ou a mãe quis que ele fosse médico, mas ele odeia trabalhar com pessoas. Ele é uma pessoa mal educada, não tem empatia, não sabe se colocar no lugar do outro. A pessoa não vai ser um bom profissional. Imagine uma secretária ou uma recepcionista, que ela é recepcionista porque foi o único emprego que ela arrumou, mas ela não gosta de receber pessoas, ela não gosta de atender pessoas. Você chega à recepção e a pessoa está com uma cara feia, ela não foi criada para isso. Imagine um professor que quando ele ensina ninguém entende nada, é uma pessoa confusa, nem os alunos não aprendem. Pastor, como eu sei que eu tenho um dom de ensino? Uma pessoa, a prova, bem, a gente vai chegar lá, mas a prova que uma pessoa tem um dom de ensino é simples. Quando ela ensina, os outros aprendem. Simples. Como saber que a pessoa tem um dom de evangelista? Não estou de todos nós devemos evangelizar, mas como saber que a pessoa tem um dom de evangelista? Ela é uma ganhadora de almas. Simples. Vê como as coisas são simples? Então pergunte para Deus, o primeiro passo. Número 2, comece com o que você ama. Comece com o que você ama. Sabe, a sua profissão, o seu chamado neste mundo, você deve amar a sua profissão. Se você é médico, for médico, engenheiro, se você for professor, imagine se todos os professores amassem a sua profissão. Se todos os engenheiros amassem o que eles fazem. Imagine se cada profissional fizesse aquilo que ama, aquilo que foi criado para fazer. A recepcionista, ela gosta de receber pessoas, ela está sempre bem-humorada, ela sabe resolver problemas, ela sabe receber pessoas com um sorriso, com alegria, ela sabe contornar as coisas, ela sabe fazer a pessoa se sentir à vontade. Como seria esse mundo? Seria muito melhor. Um dom, eu vou ler o que eu escrevi. Um dom ou talento é algo que você ama fazer e pôr em ação. Imagine um pintor que gasta horas e horas simplesmente se deleitando na pintura de uma nova tela, enquanto o pincel desliza sobre a sua nova obra de arte. Imagine um músico que simplesmente adora tocar o seu instrumento. O dom e o talento são coisas que nós amamos fazer. Quando estamos utilizando nossos dons e talentos, o tempo parece voar. É quase como se nosso dom fosse uma terapia. O seu dom que Deus te deu é como se fosse uma terapia. Ensinar para mim é uma terapia, não é trabalho, não é um peso ensinar. Eu posso ensinar a qualquer momento, onde eu estiver. Se a pessoa quiser aprender, eu posso ensinar o que eu sei. Nós só podemos ensinar o que nós sabemos. Ensinar é algo que é o meu dom, é uma terapia. Isso não é trabalho, é uma terapia. Não é trabalho preparar uma palavra, não é trabalho ler livros e preparar palavras, preparar aulas, ou seja lá o que for. Não é trabalho para mim, isso é uma terapia. É isso que Deus deseja. É isso que Deus deseja.
Quando estamos utilizando nossos dons e talentos, o tempo parece voar, é quase como se nosso dom fosse uma terapia, um lazer para nós. Pôr o seu dom em ação trará um prazer enorme para a sua alma. Você vai sentir uma satisfação tão grande quando você pôr em ação os seus dons espirituais ou naturais. Imagine um músico. Há músicos que ensaiam horas, 10 horas, 8 horas. A pessoa tem que arrancar ele de lá, senão ele não para de ensaiar. Há músicos que dão milhares de reais no seu instrumento. E há pessoas que pensam que são músicos que não dão nem 5 reais para a corda do seu instrumento. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Se tocar para você é um peso, você não é um músico. Você pensa que é. Porque tocar para um músico é uma terapia. Por que você acha que há músicos que tocam de graça? Você conhece algum músico que toca de graça, Petros? Com certeza você conhece. Alguns, né? Claro que se receber é melhor, mas até de graça eles vão. Por quê? Porque eles amam. É uma terapia, não é trabalho. Tony Robbins é um dos maiores palestrantes no mundo. Tony Robbins. Ele disse que quando ele está palestrando, ele é escritor também. Ele é um dos palestrantes mais bem pagos do mundo. Tony Robbins. Você não pode esquecer esse nome. É demais. É um dos maiores palestrantes no mundo. Ele é norte-americano. Ele é muito alto e tem uma voz muito grave. Ele disse que quando ele está palestrando, ele não está trabalhando. Quando ele viaja para palestrar, ele não está trabalhando. O trabalho dele não é trabalho, o trabalho dele é uma terapia, ele está brincando. É assim que Deus deseja. Porque olha o que a Bíblia diz, que Salmo 100, versículo 2 diz assim: servir ao Senhor com peso. É isso? Servir ao Senhor com frustração. Não, servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Deus quer que quando você vá para o seu trabalho, que é um ministério também, você vá com alegria, que você ame aquilo que você faz, seu coração está ali. Quando você estiver no ministério que Deus escolheu para você, e Deus formou você para aquele ministério, isso você vai servir com alegria, não vai ser uma chatice. Não vai ser, te garanto que não vai ser. Há pessoas que não gostam de estudar. Eu amo estudar. Eu poderia estudar o dia inteiro. Mas eu só gosto de estudar o que eu amo. Porque eu não tenho 300 anos para me dedicar a todas as coisas. Eu tenho que escolher. Ninguém pode estudar tudo. Ninguém sabe tudo. Então, queridos, o que você ama? Talvez você ama crianças. Oh, você ama crianças. No mundo natural, talvez você seja uma pedagoga. Talvez você seja uma pediatra. Talvez você seja uma pessoa que vai se especializar só com crianças. Eu não sei o que você vai fazer. Na igreja, o seu lugar é no Pasquides. Você ama crianças. Oh, você ama. E você ama as crianças e as crianças te amam. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? É isso que Deus quer. Imagine um corpo que a mão está na cabeça, que o pé está no ombro. É um corpo disfuncional. Número 3, estude as suas tendências. Estude as suas tendências. Vou ler o que eu escrevi. Você ama tudo que tem a ver com crianças. Isso pode ser uma evidência de um chamado para o ministério infantil ou para o magistério. Você acredita que a oração e a intercessão são a resposta para tudo nessa vida? E por isso ora por longas e longas horas. Talvez você seja um intercessor. A igreja precisa de você. O seu lugar é na torre de oração. Talvez quando você vê um necessitado, seu coração parte. Talvez você sempre desejou: meu Deus, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos ter um trabalho social forte na igreja. Deixe-me lhe dizer, o seu chamado
tem a ver com o problema, com os problemas que você identifica. O mecânico, só de você ligar o carro, ele já sabe que há algo errado no motor. Um alfaiate consegue notar que o botão da sua camisa está no lugar errado. Um médico pode olhar suas unhas e ver como está o seu coração. Pode olhar sua pele, o maior órgão do corpo humano. Ele pode olhar para a sua pele e ele saber que há algo muito errado com você. Como? Porque você é atraído para aquilo, você nota esses problemas. Deixa-me lhe dizer algo, há pessoas que não sabem. Mas os problemas que você acha na igreja é para você solucionar. Você acha que a igreja não tem oração? Ore! Deus está te chamando para esse ministério. Por quê? Porque você pensa assim, puxa, a igreja precisa de mais oração, tem que ter mais oração, tem que ter mais oração. Ótimo! Sabe o que significa isso? Se Deus está te mostrando um problema é porque Ele quer que você seja parte da solução. Não que você critique, ou queira que o pastor resolva, ou seu líder resolva, ou não sei quem resolva. Ah, por que a igreja não tem um trabalho social? Tem que ter um trabalho com drogados? Talvez você seja a pessoa. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Isso vai começar a queimar, te incomodar. Os problemas que te incomodam, muitas vezes, têm a ver com o seu chamado. Estude as suas tendências. Talvez quando você sempre pensa, mas por que a igreja não distribui mais cestas? Talvez você tenha o dom de misericórdia, o dom de socorro. Seu trabalho, sua função é na assistência social da igreja, da célula. Talvez você seja uma assistente social, que vai ser a melhor assistente social de Castanhal, ou do Pará, ou do Brasil, ou do mundo. Depende do seu esforço. Estude a si mesmo. Analise a si mesmo. Perceba suas tendências como pessoa. Você gosta de rotina ou você gosta de uma coisa nova a cada dia? Se você gosta de uma coisa nova a cada dia e você se sente sufocado com rotina, não escolha um trabalho com rotina. Simples. Você é bom de matemática, você é bom de cálculo, não vai ser professor de português. Seu cérebro não foi criado para isso. As suas sinapses. 4. Informe-se sobre os seus dons. Quando você já estudou a si mesmo, já perguntou para Deus, já começou com aquilo que você ama, você vai se informar. O que é se informar? Você acha que você tem um dom de profeta? Estude como é um profeta. Compre livros, assista pregações de profetas, assista profetas ministrando. Você acha que você tem um dom de ensino? Procure os grandes mestres. Comece a se informar o que é, como é ter o dom de mestre. Ou você acha que você quer ser um médico, mas quando você vê sangue você desmaia? Que tipo de médico você vai ser? De repente vai ter que atender o médico e não o paciente. Estude. Informe-se sobre os seus dons. Um dos melhores sistemas de educação do mundo é o sistema finlandês. Finlândia. Quase não se ouve, né? Pois é, não é o americano, irmãos. Finlandês é um dos melhores. As crianças estudam, os jovens, as crianças estudam de acordo com as suas tendências. Por exemplo, a pessoa, ela chega à sala, você pode pesquisar. Ela chega à sala de aula e o professor pergunta, o que você quer estudar hoje? Eu quero estudar português, eu tenho curiosidade de saber como as palavras são formadas. Por quê? Porque isso é a tendência, é um talento. São divididos, os alunos são divididos de acordo com as suas aptidões, com as suas tendências. Aqueles que gostam de cálculo vão para cálculo. Aqueles que querem ser cientistas, aqueles que querem ser químicos, precisam estudar química. Mas a pessoa que vai ser um filósofo não tem que estudar química. O problema com a nossa educação, isso não é uma crítica destrutiva e sim construtiva, é que todo mundo estuda tudo e não é bom em nada. Você estuda tudo e não sabe nada.
Se pergunta, eu estudei, eu aprendi não, eu decorei como fazer uma equação de primeiro grau e segundo grau. Pergunte hoje se eu sei. Quando você aprende algo, você nunca mais esquece. Qual é a prova que você aprendeu algo? Quando você, depois de 20 anos, ainda consegue fazer. Por exemplo, quem aqui aprendeu a andar de bicicleta? Talvez você não anda mais, mas se eu te der uma bicicleta, depois de 20 anos, você ainda pode andar de bicicleta. Faz muito tempo que eu não ando de bicicleta, mas eu aprendi, eu sei, eu aprendi. Mesmo quando eu tiver 60 anos, ou mais, eu vou poder pedalar, porque eu aprendi. Eu aprendi a tocar violão. Faz muito tempo que eu não toco, mas eu aprendi, eu não decorei, eu aprendi. Se você me der um violão, eu sei tocar. Talvez não sei tocar tão bem, vou precisar de alguma prática, mas eu sei. Mas na escola a gente não sabe, a gente decora. Então, queridos, informe-se, vá lá, leia os textos lá em 1 Coríntios 12, 13, 14. Vá lá em Romanos 12, Efésios 4, 1 Pedro 4, leia sobre os dons, informe-se. Número 5, vamos lá que o tempo tem que passar rápido aqui. Peça a opinião das pessoas mais próximas a você e dos que conhecem do assunto. Peça a opinião das pessoas que conhecem, que são mais próximas a você, e também daqueles que conhecem o assunto. Você sabia que hoje há testes de aptidão, né? Não há testes de aptidão, de talento, de aptidão? Habilidades? Eu li um livro chamado As Três Cores do Ministério, é um livro ótimo, você pode ler. As Três Cores do Ministério. Você pode procurar na internet. É ótimo esse livro. Escrito por um alemão. Ele divide os ministérios por cores: verde, ministérios que têm a ver com sabedoria, ministérios vermelhos que têm a ver, a cor vermelha que tem a ver com compromisso, e ministério azul que tem a ver com o poder de Deus, como curas, profecias, né, e tudo mais. Verde seria mais liderança, administração, governo, que é administração, palavra de sabedoria, ensino, né? Dom de mestre. O vermelho seria mais uma pessoa com um dom de serviço, que era realmente servir as pessoas, a pessoa que gosta de resolver coisas, limpar coisas, arrumar coisas, trabalhar nos bastidores. Então, você pode ler esse livro. Mas você precisa conhecer e pedir a opinião das pessoas mais próximas ou das pessoas que conhecem do assunto. Na igreja primitiva, eu não gosto de chamar a igreja primitiva, porque primitivo parece algo que não foi completado. Vamos falar sobre uma coisa muito... Pensa num primata, por exemplo. Parece uma coisa não desenvolvida, né? O homem primata. Não, ou então os primatas. Né? Parece uma coisa meio primitivo, né? Uma ideia de uma coisa rústica, bruta. A igreja original, a igreja modelo, a igreja de Jesus, a igreja de Atos, a igreja que é padrão. Na igreja de Atos, como você descobria os dons espirituais? Você tem uma ideia? Vou dizer para vocês como. Observando. Simplesmente observando. Como descobriram que Barnabé, que o nome dele era José, ele era de Chipre, o nome dele era José. Como colocaram o nome dele de Barnabé? Bar, não é hebraico, bar é aramaico. Barnabé, Nabé quer dizer consolação, filho da consolação, da exortação, filho do encorajamento. Como descobriram que ele tinha um dom de encorajamento? Porque por onde ele ia, ele encorajava pessoas, ele era um motivador, ele era um inspirador, ele inspirava: não vai dar certo, olha, vamos lá, Deus está conosco. Ele inspirava, ele encorajava, a pessoa chegava com ele, estava triste, mas saía. O pastor Lucas, eu acredito que ele tinha esse dom, sabe por quê? Porque eu não conheci o pastor Lucas, que fundou a Missão Paz, mas dizem que quando uma pessoa ia entregar a igreja para ele, a pessoa chegava lá cabisbaixa, porque queria entregar a igreja, e saía de lá querendo fundar mais 10. De onde encorajar? Como? Observando. Não precisa você
nada contra os testes de aptidão, tá? Teste de talento, você pode fazer, não tem problema. Eu fiz o meu também, não tem problema. Mas você tem que observar e perguntar. Eu vou ler o que eu escrevi aqui. Há pessoas que estão profundamente convencidas que têm talento para algo. O problema é que apenas elas estão convencidas. Ninguém mais está convencido. Só elas pensam que tem talento nessa área. Ninguém mais pensa. Quando uma pessoa tem talento para futebol, você não precisa fazer um teste. Coloca ele no campo, deixa ele jogar por 15 minutos e você vai saber que ele tem talento para a coisa. Há pessoas que aprendem instrumentos sem estudar, sem fazer um conservatório. Não estou dizendo que não é para estudar. Já vamos chegar lá. Sexta coisa. A gente já está terminando. Sexta coisa. Faça um teste e verifique a sua eficácia. Faça um teste, tanto para os seus dons naturais, quanto para os seus dons espirituais. Faça um teste e verifique a sua eficácia. Uma mangueira produz manga, uma bananeira produz banana, uma laranjeira produz laranjas. O que produz um evangelista? Almas, muitas almas. O que produz um profeta? Palavras de consolação, edificação, exortação. O que ele fala, acontece. As palavras dele se cumprem. O que acontece quando alguém com um dom de mestre ensina? As pessoas aprendem. Qual é a prova que você tem um dom de ensino? E se você vai ser um professor secularmente falando, numa escola, você precisa ter o dom de ensino. Você precisa ter didática. A palavra didática quer dizer ensinar. Método de ensino. Há professores que são péssimos oradores. Péssimos para explicar matemática. Há professores que não existe essa palavra, mas te desinspiram. Desestimulam. Quem é que teve um professor que você não gostava de matemática, mas com aquele professor você disse assim, rapaz, eu não sei, agora eu estou amando matemática. Alguém já tem um professor assim, uma professora? Por quê? Porque a pessoa teve um dom de ensino. Não é saber muito, gente. Um professor não é alguém que sabe muito, simplesmente. A pessoa que sabe muito é um filósofo, um especialista talvez. Uma pessoa que... Qual é a prova que você tem o dom de ensino? Quando você ensina, as pessoas aprendem. Simples. Uma pessoa com o dom de ensino, um mestre, ele pega verdades ou princípios altamente complexos e ele consegue transformar e ensinar esses princípios e verdades altamente complexos em coisas tão simples que até uma criança pode entender. Isso é o dom de mestre. As pessoas realmente aprendem porque ele ou ela ensina de forma atraente, impactante. Há pessoas que pensam que são professores ou pensam que têm o dom de ensino, mas quando elas falam, ninguém entende para onde a pessoa está indo. Você tem que ouvir a pessoa meia hora para saber do que se trata o assunto. Agora pense comigo. Uma pessoa com dons de curas vai produzir o quê? Pessoas curadas. Se eu acho que Deus está me dando o dom de curas, porém eu não quero orar pelos enfermos, não arde no meu coração, e mesmo quando eu oro ninguém é curado, alguma coisa está errada. Eu não tenho. A prova que uma mangueira é uma mangueira é porque ela produz mangas. A prova que uma bananeira é bananeira é porque ela produz bananas. Qual é a prova que um mestre é um mestre? Porque quando ele ensina as pessoas aprendem. Qual é a prova que um evangelista é um evangelista? Porque quando ele prega as pessoas se convertem. Centenas delas, talvez milhares delas, como Billy Graham. Qual é a prova de que a pessoa é um operador de milagres? Porque ele opera milagres. Qual é a prova que a pessoa é um músico? Porque quando ele toca, você é tocado. Agora pense comigo esses cenários. Imagine uma pessoa que afirma ser um evangelista, mas nunca ganhou uma alma. Imagine um mestre que odeia ler, e cujo ensino é tão confuso e obscuro que ninguém o entende. Imagine uma pessoa que afirma ter o dom de curas, mas ninguém jamais recebeu uma cura através dele.
Imagine uma pessoa que se diz músico, mas não gosta de ensaiar. O ministério de louvor agora pegou pesado. Mas não é com vocês não. Se uma pessoa não gosta de ensaiar, se você é músico, onde está o teu instrumento? Sétima coisa, para a gente finalizar: monte a sua biblioteca. Monte a sua biblioteca. Deixe-me lhe dizer algo. Estudar. Nós somos ensinados na escola, porque na escola nós não somos educados, nós somos escolarizados. Existe uma diferença muito grande entre você ser uma pessoa escolarizada e uma pessoa educada. Completamente diferente. Estudar não é algo que você faz numa sala de aula ou numa cadeira de uma faculdade. Estudar é para o resto da vida. Estudar é para o resto da vida. Você nunca pode parar de estudar. Se você é um médico, se você for um médico, há sempre novas formas. Se você for um cirurgião, há sempre novos métodos de cirurgias. Há sempre novidades tecnológicas. Se você é uma secretária, existem novos métodos, existem pesquisas, existem ótimas secretárias que escreveram livros sobre secretariado. Se você é um professor, existem muitos livros sobre didática. Quantos você já leu? Você precisa ter uma biblioteca. Deixa-me lhe dizer algo. Há pessoas que gastam mais dinheiro com pizza do que com livros. Se você gasta mais dinheiro com pizza do que com a sua educação, você não vai melhorar de vida. Sinto muito dizer isso. Daqui a 10 anos, você vai ficar para trás. Então olha só, se eu entrar na sua casa, ou se alguém entrar na sua casa, será que eu vou ver uma biblioteca? Você diz que é músico, mas eu vou achar na sua casa 10 livros de música. Eu vou achar livros do Marcus Witt, da Darlene Zschech. Quais são os livros que eu vou achar na sua casa? Se você é médico, se eu entrar na sua casa, eu quero ver a sua biblioteca. Onde está a sua biblioteca? Onde estão os livros dos maiores médicos? Onde estão os livros? Todo o conhecimento que já foi produzido, toda a sabedoria que já foi produzida no mundo, em todas as épocas, onde está esse conhecimento? Nos livros. Você precisa investir em aprender e estudar. O dom e o talento, vou finalizar com isso. O seu dom e o seu talento, ele não vem refinado. É como um diamante, que é originário de carvão. Como um carvão se transforma num diamante? Há um trabalho, há um tempo. É como um escultor, você e eu temos que trabalhar com os nossos dons e talentos. Primeiro tem que descobrir quais são os dons, qual é a tua profissão, qual é a sua profissão. Se você é uma pessoa que fala, você precisa melhorar o seu português. Você não pode falar nós vai, nós vem. Você tem que melhorar o seu português. Você tem que melhorar a sua postura. Você tem que melhorar a sua aparência. Se você vai ser uma pessoa, se você quer ser uma pessoa que vai liderar uma empresa, que vai ser um supervisor, um gerente na tua empresa, você tem que se vestir adequadamente, você tem que falar adequadamente, você não pode falar na gíria. Você não pode querer ter um emprego de um salário altíssimo numa empresa, se você só fala na gíria, se a cada 5 palavras que você fala, há 10 erros de português. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Estude. Você vai esculpir, Deus te deu a matéria-prima, o mais importante é o dom e o talento. Você já tem dom, já tem um talento, ok, já descobri. Agora você, para o resto da vida, você vai refinar esse dom e esse talento. Como? Com técnica, com estudo,
com aperfeiçoamento, com cursos, com palestras, com conferências, com livros. Leia os melhores livros. Se você é vendedor, você precisa ler os livros, os melhores livros de venda. Amém, queridos? Se você trabalha na área de tecnologia, você tem que estudar. Você sabe, hoje em dia o conhecimento está tão fácil. Por que eu estou dizendo isso? Porque há cristãos, não vocês, mas há cristãos que pensam que uma vez que Deus te dá o talento, a pessoa tem um dom de ensino, não precisa mais estudar. Isso não é verdade. A pessoa com dom de ensino, ela estuda mais do que todos os outros. Mais do que todos os outros. Amém? Glória a Deus. Eu acredito, em nome de Jesus, que claro que eu não tinha e não tenho a pretensão de ensinar tudo sobre dons e talentos, até porque não sou um especialista no assunto. Você pode ler outros livros que eu não li, você pode ler os livros que eu li, mas conheça a si mesmo. Eu sei quais são os meus temperamentos, eu sei como o meu cérebro funciona, eu sei para que eu fui criado, eu estudo as minhas tendências, eu sei quem eu sou e quem eu não sou, e há pessoas que querem que eu seja o que eu não sou e eu nunca vou ser. Você tem que saber isso. Eu não vou perder meu tempo estudando química. Eu fui criado para estudar línguas, eu fui criado para a palavra. Não somente a palavra de Deus, mas a palavra. Eu amo a palavra. Eu gosto de etimologia, eu gosto de morfologia, eu gosto de latim, de grego, de hebraico. Eu gosto. Meu cérebro foi criado para isso. Quando você faz o que você ama, você não vai trabalhar, você vai se divertir. O seu trabalho vai ser uma terapia. Amém?